podia agora estar aqui lamentando coisas piores. Então acho que o juiz fez certinho em acabar o jogo. O adversário não tem culpa de nada no que aconteceu. Então, de parabéns, mereceram passar adiante. Boa sorte para eles na sequência da competição. Cuca, um jogo como esse, um duelo como esse, teve duas partes em campo, uma parte fora, ele gera um desgaste muito grande físico, os jogadores jogam tensos já no segundo jogo, emocional para todos vocês. Que saldo o Santos tira desse confronto, que cicatriz isso causa para a temporada? No mínimo o desgaste é visível na cara dos dois. Não, o desgaste é tremendo, porque a gente entra em campo, eles entram em campo numa condição que você não se preparou. Se você tem uma punição 24 horas, 30 horas, eu não reclamo da punição, não é minha, não é comigo, não é com ele. Eu reclamo porque hoje noticiar isso e não ontem, para a gente poder se preparar. É falta de respeito com o profissional, com os profissionais que estão aqui. Eles não resolveram hoje de manhã se era certo ou errado, isso já estava lá falado. Então, tivesse noticiado ontem, a gente ia poder trabalhar um pouquinho melhor a cabeça deles, uma formação mais adequada para o jogo. Eu também tenho meus erros, de repente eu devia ter, mesmo precisando fazer 3, ter montado a equipe como eu treinei para ganhar de 1 ou levar para os pênaltis. Quis fazer um jogo histórico, de fazer 3 ou 4, pusemos um time um pouco exposto e acabamos não jogando bem por esses fatores aí. Cuca, Vitor, boa noite. Queria perguntar primeiro para o Vitor, como é que foi a sensação ali dentro do campo? A gente viu você conversando bastante com o árbitro, o que é que você pediu exatamente? Se você concorda com o que o Cuca disse, que de fato foi melhor mesmo terminar antes dos 90 minutos. Eu queria insistir com você, Cuca, sem ser deselegante, se você me permite. Você falou, se essa punição foi certa ou foi errada, não é problema meu. Muitos santistas entendem que a Conmebol fez algo deplorável, mas que o Santos também teve o seu erro. Você concorda com isso? Respondendo a sua pergunta ali em relação ao árbitro, agora com a cabeça mais fria, né, eu acho que realmente ele foi prudente, porque a situação ali estava realmente perigosa. Eu naquela hora queria, né, acabar o jogo, tinha algum tempo ainda para tentar fazer um gol e 3 eu sabia já que já era muito difícil, mas fazer um gol e para que toda a luta que a gente teve tivesse algum tipo de recompensa, né? Porque você sai daqui, cara, para a Argentina, os torcedores, o futebol, cara, ele é feito para o torcedor, para o telespectador. Então, os caras pegaram 2 dias de ônibus, passaram frio para assistir um jogo que não valeu. Então, muitos gastaram. A gente recebe depoimentos, cara, de motivacionais de torcedores que são incríveis, cara, vendendo coisas que tem para ir assistir um jogo na Argentina nosso. E o jogo não valeu de nada. A Conmebol não pensou em ninguém, foi 3-0 para eles. Eles vieram aqui, nos estúdios aí que estão ao vivo, devem ter jogadores lá e eles sabem como é gostoso jogar com 3-0 na frente. Você pode errar 2 vezes, que não tem problema. Você pode arriscar coisas que num 0-0 você não arrisca nunca, porque a pressão, você errar, é gol do adversário. Então a gente foi na motivação, no apoio da torcida, fizemos o que dava. Realmente fizemos o que dava. Aproveitando estou com o microfone aqui, acho que essa noite foi uma das piores da minha vida, né? Eu fui dormir 3 horas da manhã, eu concentro com o Vanderlei no quarto, ele virava assim e falava, meu velho, vai dormir? Como que vai dormir? Ansioso, porque como que ia ser o resultado? Era um jogo da minha vida, cara, de um tetracampeonato, acordava de manhã, 8 da manhã, olhava a internet, não saiu, dormia mais um pouquinho, 8h30 acordava. Acredito que meus amigos também, não existe isso. Isso aí foi uma coisa que realmente, cara, tem acontecido algumas coisas aqui no Santos, me desculpa até o desabafo, que é muito estranho. Contra o Cruzeiro, um jogo duvidoso também, porque era uma chance de gol ali. Claro que o Cruzeiro tem os méritos, para mim é uma das melhores equipes do Brasil, mas são 2 Copas perdidas estranhamente, né? Onde que claramente a gente privilegiou, né? Tentar chegar nessas Copas, porque nós estávamos realmente bem. Só isso.
Lógico que teve, né? Hoje aqui, o que menos precisa hoje é falar mal do que aconteceu em cima de setores do clube que aconteceu. Eu não quero fazer isso. Mas pode amanhã até me mandarem embora. Mas eu tenho que falar. O Santos tem que melhorar muito profissionalmente. O Santos tem que melhorar muito internamente, muito. Não é pouca coisa. Isso que ocorreu é um erro muito grande, muito grave, porque é o beabá de situações que não podem ocorrer. E isso resulta em tudo que aconteceu hoje, né? E junto disso já vem outras ações de penhora de renda e o torcedor ele já vem pro campo, o torcedor louco da vida. Então é natural o que ele falou, né? Que a gente sem poder dormir em cima dos erros que foram causados, que não foram por nós, mas de uma forma geral é nosso, porque é o Santos, né? Eu quero poder ajudar ao Santos com a experiência que eu tenho de vivida em outros clubes recentes, até da própria capital, de poder mostrar para o pessoal algum caminho que a gente conhece para poder melhorar. Mas o pessoal tem que abrir os braços e dizer assim, também, estamos juntos, vamos melhorar junto. Eu quero o bem do Santos e nós precisamos melhorar e muito. Cuca, boa noite, tudo bem? Sei que é impossível estar bem agora, mas parabéns pelo jogo, o time foi guerreiro, isso que importa. Eu queria saber de você, quando você recebeu a notícia de que o Santos teria perdido lá por 3-0 devido ao julgamento, se de fato você ainda acreditava que seria possível fazer 4. E o departamento jurídico do Santos já disse que não vai desistir, vai até o fim, até as últimas consequências, até os últimos recursos. Você fica ainda uma esperança para que de repente o jogo de ida possa ser mantido 0-0? Não tenho esperança nenhuma, sinceramente. Agora vai vir o outro jogo, daí já passou, acabou, não tem mais. Porque se ficar o 0-0, então tem que marcar um jogo para bater pênalti. Então não tem. O prejuízo ainda aumentou, que o Santos vai ser punido na frente, com jogos na frente aí, em outras competições internacionais. O que era a primeira pergunta? Quem me falou foi hoje de manhã minha filha. Pai, temos que fazer 4. Foi ela que me falou. Eu acreditava. Por isso que eu saí com 4 jogadores na frente, com o Gabriel vindo fazer o papel do meia, com o Rodrigo na esquerda, o Délis na frente. O Délis estava muito nervoso, dava para ver. Ele não conseguiu jogar tamanho nervosismo, nem o Sanches. Tudo era nas costas do Sanches, o peso, tudo estava na cabeça dele. Pensei muito em tirá-lo do time. O jurídico me falou, ele está liberado, se você tirar... Enfim, a gente não sabe nesse momento se é certo, se pôr o jogador ou não. Vai no jogador, vou te deixar fora, você não veio almoçar. Não, preciso jogar, como você vai? Se você não põe, agora estaria me dizendo, por que você pôs ele? E deu para ver, assim como ele, a maioria dos jogadores nervosos, o time adversário fisicamente foi melhor que nós, o desgaste emocional nosso nesse tempo, olhando os sites aí para ver o resultado, vai ser ou não, o adversário está lá quietinho, ou ele vai precisar empatar, ou ele vai precisar perder de 4, ele está esperando só isso, você não, você tem que montar teu time conforme for, né? E dentro disso aí foi muito prejudicial para nós. E eu não tiro o mérito da Conmebol dela punir ou não punir, isso eu não entendo nada. Agora dela avisar um dia antes, eu acho que era obrigação. Cuca. Ela teve uma semana para isso. Cuca, Vitor, boa noite. Queria que vocês falassem um pouco, vou até pedir para o Vitor falar como capitão do time, do papel da torcida hoje. A gente viu um Pacaembu lotado, o Santos optou por ficar no gramado durante o intervalo, repetindo o que aconteceu em 95, quando também precisava reverter um placar de 3 gols de diferença. E certamente a torcida apoiou muito durante o jogo. No fim, a gente viu essas cenas protagonizadas pela torcida, uma confusão generalizada. Tenho certeza que ninguém em sã consciência apoia o que alguns torcedores fizeram. Eu queria que você falasse desses 2 momentos, especialmente porque no fim do jogo os jogadores do Santos se reuniram, aplaudiram a torcida. Eu quero saber o que exatamente vocês estavam aplaudindo e que mensagem que vocês querem deixar para a torcida.
Começando pelo final também, na verdade a gente aplaudiu ali a torcida que fez de tudo para nos apoiar, né? Obviamente a gente não aplaudiu a parte da briga, da confusão, que apesar de achar completamente errado, foi algo que foi causado, né, por toda uma situação. E o torcedor é paixão e a gente sabe que é difícil controlar. O torcedor estava ali indignado, assim como a gente, e ele não quis deixar passar mais uma vez uma situação de que o Santos, prejudicado ou não, passasse impune. Eu tive essa visão do torcedor. Eu acho que o torcedor ficou naquela. Não é possível. De novo, e acabou acontecendo algumas cenas trágicas ali. Sobre qual era a outra? Sobre o apoio foi sensacional. A gente tentou resgatar isso aí de 95, né? Mesmo internamente sabendo que era diferente, porque lá na semifinal eles foram lá no Maracanã e perderam de 4-1, né? Então, assim que acaba o jogo, você no vestiário já tem a capacidade de o treinador já te motivar e falar, olha, do jeito que eles fizeram, a gente vai lá e vai fazer da mesma maneira. A gente não. A gente foi lá e fez um 0-0 e a nossa motivação, nossa preparação para o jogo era completamente diferente. A gente não precisava de um 4-0. A gente precisava fazer um jogo normal. Dentro da nossa casa, a gente ganhar de 1-0 do Independiente é um jogo completamente normal. Então, foi um jogo realmente atípico. Vocês me conhecem há muito tempo, eu tenho 5 temporadas no clube, já dei diversas entrevistas aqui. Sou um cara extremamente centrado, mas até para mim foi muito difícil. Era muito difícil porque você se sente incapaz, porque fugiu do que a gente podia fazer, né? Se a gente vai lá e toma o 3-0, a culpa era nossa e a gente tinha que reverter. Mas a gente pede desculpa para o torcedor, se ele acreditou que daria para virar, nós realmente acreditamos, mas não deu. Cuca, 2 perguntas. Pelo resultado de campo, os 2 0-0 e o jogo iria para os pênaltis. Queria saber de você se esse resultado de 0-0 foi o que foi o jogo mesmo, os 2 jogos, ou se algum dos times mereceria em campo pelo que fez em campo passar. E quanto que o primeiro gol, a primeira chance de gol perdida pelo Gabriel influenciou psicologicamente para um time que precisava fazer pelo menos 3 gols para levar para os pênaltis? Sim, eu acho assim. Eu acho que o Independente hoje ele é um time mais ajustado do que o Santos. Ele é um time hoje um pouco melhor do que o Santos. Ele tem um treinador à frente do clube há 2, 3 anos. Tem um grupo formado, já jogam junto há muito tempo. Nós estamos com jogadores ainda para adquirir a forma física ideal, conhecendo ainda a história do clube. E alguns deles, não é 1 nem 2. Então, eles mereceram passar. Eles foram até um pouco melhor do que nós hoje no jogo. Perderam um pênalti, deram uma bola na trave. Nós perdemos umas 2, 3 chances, mas eu acho que eles mereceram passar, né? A chance, se entra aquela primeira bola do Gabriel, vira outro jogo, o astral era outro. Aí sim, valeria a pena ficar no meio tempo, porque a torcida ia incentivar muito, mas com 0-3... mesmo você tentando não perder a concentração ficando dentro do campo, não é a mesma coisa, né? Porque a motivação do torcedor, ela não está lá em cima te vendo com condição de virar um placar. Precisava ainda fazer 3 gols e era muito difícil pelo que a gente estava jogando. Cuca, Vitor, boa noite. Até aproveitando o desabafo aí de vocês, eliminação na Copa do Brasil com aquela polêmica de arbitragem, jogando bem contra o Cruzeiro em pleno Mineirão. E agora uma outra eliminação em uma outra competição mata-mata, também prioridade aí do clube, com toda essa confusão extra-campo no tribunal. O quanto vocês que trabalham ali no dia a dia, a parte técnica, tática, física, sentem-se prejudicados diante de tudo isso, por esses fatores, e como fazer agora para seguir a vida, seguir a rotina no Campeonato Brasileiro? Cara, em termos de prejudicado, me sinto muito, né? Nós tivemos diversas oportunidades de ter uma conversa com nossos torcedores lá no CT, né?
numa época que nós não estávamos muito bem. E eles deixaram bem muito claro o tanto que eles gostariam de pelo menos chegar numa decisão de Libertadores, sonhar com o tetracampeonato. E assim a gente fez, a gente se dedicou, foi líder do grupo, independente de falarem que se jogou bem ou não, foi o primeiro lugar do grupo. Depois fomos fora de casa, conseguimos um bom resultado e acabamos sendo eliminados dessa forma. Sobre atrapalhar para o resto da temporada, cara, espero que não, pelo menos até amanhã. Vai ser muito difícil esquecer, trabalhar, mas graças a Deus nós temos um treinador e uma comissão técnica muito experiente. Tenho certeza que vai voltar a nos motivar, porque se a gente quiser voltar a ter outra oportunidade na Libertadores, a gente precisa começar continuar, né? Que a gente já começou uma reação, continuar vencendo para chegar lá no grupo que nos traz a Libertadores novamente. Cuca, Vitor, boa noite. Eu queria que vocês falassem um pouco, a gente viu o Giovani vindo junto com a delegação, né? E falando também entrando para fazer a palestra. Eu queria que vocês falassem um pouco o que foi a ideia disso. O Giovani veio junto, porque ele foi um dos responsáveis naquela virada que houve, né? Naquele 5-2, depois de um 4-1 adverso. Mas, como o Vitor falou, por mais que ele ajudou, e ajudou bastante, era um resultado diferente, que você não perdeu 3-0 dentro do campo, você perdeu 3-0 hoje de manhã. Então não tem como se pôr a cabeça em cima disso, é muito difícil, é muito difícil. Acho que o pessoal da Conmebol, eu não estou avaliando o resultado do julgamento, não é meu dever, mas eles tiveram uma semana para dar um veredito. Eles deviam ter falado no mínimo ontem, de tarde, de noite, para a gente poder se preparar um pouquinho melhor. E também no final do jogo a gente teve um confronto da polícia com os torcedores que tentavam invadir ali pelo portão principal, mesmo tentando derrubar. Como é que vocês veem isso? Você acha que houve uma força exagerada da polícia na... Bom que você faça essa pergunta, porque eu estava saindo, eu conversei com o árbitro, com o quarto árbitro, com o delegado da partida, quando estava aquela correria atrás do gol. Eles falaram que era melhor terminar, eu também fui favorável. No começo eles não foram favoráveis, hoje a gente vendo agora, eu acho que foi a medida certa, poderia ter acontecido coisa pior do que uma vitória ou uma derrota num jogo. Quando eu estava saindo, tinha um menino que entrou. E um policial apaisano deu uma gravata muito forte no menino, que estava esganando o menino. Tentei tirar a todo custo a mão do policial para ele poder respirar o menino. Nisso, lógico, chega mais policial. E eu continuei fazendo a mesma coisa que eu faria por qualquer um. E não fiz nada a mais do que isso. Mostrei para ele, você está esganando o menino. Foi o que eu fiz. Choveu de nego em cima, saiu, tomara que não tenha acontecido nada com o menino, que ele seja punido por ter invadido o campo, e parabéns para a polícia por ter agido prontamente em todo o estádio, sem deixar ter confronto, né? A exceção desse, eu acho que um pouco de exagero que teve desse policial paisano, que a gente na verdade nem sabe que é o policial, né? Muito obrigado, Cuca, obrigado, Vitor Ferraz, um abraço, uma boa noite a todos. Aí, terminou a entrevista do Cuca e do Vitor Ferraz após a eliminação do Santos na Copa Libertadores. Nessa noite no Pacaembu, que o jogo foi encerrado pelo árbitro por causa da confusão com a torcida santista antes do final. Sincero, transparente, honesto, o Cuca durante todo o papo. É verdade.